Olá, incrível maníaco! Você sabe o que está escondido dentro da cabeça do presidente Lincoln? Ou na estação Grand Central, em Nova York? Hoje vou revelar segredos sobre os quais você provavelmente nunca ouviu falar dos pontos turísticos mais conhecidos dos Estados Unidos. Nos rostos de granito do Monte Rushmore, há uma câmera escondida dentro da cabeça do presidente Lincoln, construída inicialmente para guardar documentos importantes da história dos Estados Unidos. O plano inicial era criar uma estrutura muito maior, com momentos vitais da história norte-americana. Infelizmente, ficou complicado demais concluir o projeto. Então escolheram o Hall of Records para guardar tais memórias. A obra ficou parada durante muitos anos, com a sala inacabada. Porém, o projeto foi retomado no fim dos anos 90 e a câmara foi finalizada. A sala escondida conta a história americana para as gerações futuras. É como uma cápsula do tempo. O triste, os turistas não conseguem acessá-la, já que o local é muito difícil de alcançar. Qualquer pessoa que tem que passar pela estação Grand Central para pegar um trem no horário certo sabe que precisa penar um pouco para chegar lá. Alguns cidadãos de Manhattan também suam a camisa em um lugar dessa estação. Pouca gente se dá conta de que o local possui um clube de tênis há décadas. Ele é frequentado por fãs do esporte que moram na cidade e por alguns grupos corporativos, então a maioria das pessoas nem sabe da sua existência. O Vanderbilt Tennis Club fica localizado nos andares de cima e inclui um ginásio completo, uma quadra grande coberta e até uma quadra júnior. Pode parecer estranho se inscrever, mas o Tennis and Fitness Club é muito popular entre os moradores de lá. Grande parte do prédio da Suprema Corte é o que se imagina: tribunais, escritórios e outros locais de trabalho sem graça. Isso até que se chegue ao 5º andar. O prédio possui uma quadra de basquete escondida, apelidada de a mais alta corte do país, em um trocadilho com a palavra court, que em inglês significa corte e quadra. Ela é frequentada por muitos funcionários do prédio. O local foi feito para ser usado como depósito, mas algumas pessoas começaram a transformá-la em uma quadra improvisada para praticar tênis. A moda pegou e um tempo depois o espaço virou uma quadra oficial de basquete. Uma das coisas mais fascinantes sobre as cataratas do Niágara é que as águas que caem naturalmente por lá são usadas para gerar energia. As cachoeiras chegaram a desacelerar ou até a parar por causa de temperaturas muito baixas e congelamento em várias ocasiões. Mas um segredinho pouco conhecido sobre elas é que podem ser desligadas. Em 1969, por exemplo, engenheiros do Exército dos Estados Unidos fizeram isso. Para gerar energia hidroelétrica, eles desenvolveram formas de controlar o fluxo e a queda da água para tirar mais proveito das cataratas. Toda essa água causa muita erosão, então uma reforma foi planejada. Mas, infelizmente, o plano deu errado. No entanto, no projeto desta senhora, não houve falha. Ela é um ícone, um símbolo de esperança, uma das figuras mais famosas do mundo e calça número 879. A Estátua da Liberdade é uma das estruturas mais famosas dos Estados Unidos e do mundo. Em 1886, o monumento não era só simbólico. Durante 16 anos, funcionou como um farol. Os turistas podem subir até sua coroa para obterem uma bela vista da cidade. Mas, antes, havia também uma sala na tocha que podia ser acessada. Infelizmente, a escada que levava à tocha foi danificada por uma onda de choque de uma explosão perto dali, tornando a sala inacessível desde 1916. O local não recebe visitantes até hoje. Quando a ponte do Brooklyn estava sendo construída, os engenheiros se depararam com 2 problemões. Primeiro, a cidade não tinha dinheiro suficiente para pagar o projeto inteiro e depois, as vinícolas do local se recusavam a se mudar do terreno onde a obra seria feita. Os responsáveis conseguiram encontrar uma solução excelente para as 2 questões. Ajudaram a financiar a obra, construindo adegas e alugando-as para empresários locais que precisavam de depósitos extras. Essa foi uma tática genial para captar recursos e erguer a ponte. Hoje,
a cidade de Nova York é dona das adegas, e elas já não são usadas para guardar vinho. Agora ficam vazias ou cheias de equipamentos de manutenção. A Disneylândia se tornou um dos pontos turísticos mais famosos dos Estados Unidos. Quem é fã do parque pode achar que já sabe todos os seus segredos, mas tem sempre alguma coisinha que pode surpreender até frequentadores mais assíduos. Escondido atrás de uma porta sem identificação na New Orleans Square, há um restaurante chique e caro chamado Club 33. Se comer lá está na lista de afazeres das suas próximas férias, é melhor começar a poupar dinheiro. O preço para entrar é um pouquinho salgado. Cerca de $25 mil para se inscrever e mais uma taxa anual de $12 mil. Se você ficou triste com a impossibilidade de conhecer esse lugar, talvez isso o conforte. A lista de espera pode ser de até 14 anos. E nem o próprio Walt Disney conheceu o tal restaurante. A Golden Gate já foi a maior ponte suspensa do mundo. Esse deslumbrante monumento de engenharia de 2,7 quilômetros de comprimento foi concluído em 1937. Muitas pessoas sabem que ele está sempre sendo repintado. Mas sabia que a cor da tinta, que parece vermelha na verdade, é chamada de laranja internacional? O curioso é que era apenas um primer, mas acabou se tornando muito visível através da névoa espessa da cidade. A cor planejada inicialmente era preta com listras amarelas, para aumentar a visibilidade para navios que passassem por ali. O que é uma combinação de cores um tanto feia, na minha opinião. A maioria das pessoas que visitam o Memorial Lincoln ficam encantadas com o tamanho e com a vista do espelho d'água. Tem gente que gasta toda a sua energia tentando encontrar o famoso erro entalhado nas paredes. Na frase "With high hope for the future", ou "com grandes esperanças para o futuro" em português, o escultor escreveu future com um E em vez de F. Sim, a Tess tentou corrigir, mas o erro ainda está visível. Visitar o Gateway Arch para admirar a cidade de St. Louis é como voltar no tempo. A maioria dos visitantes não sabe que o arco também dá pistas sobre sua construção. Erguido para suportar terremotos com ventos fortes, ele consegue se mexer e curvar até meio metro com os ventos fortes. É o monumento mais alto dos Estados Unidos, com 192 metros. Poucas pessoas se dão conta de que ele possui a mesma largura. Isso é impressionante. A coisa mais peculiar sobre essa construção espetacular não é apenas sua história, mas o fato de conter histórias de mais de 600 mil pessoas da cidade. Escondida debaixo do Hotel Waldorf Astoria, há uma plataforma reservada chamada Track 61, que é parte da estação Grand Central. O vagão particular, que dizem ter sido feito para o presidente Franklin D. Roosevelt, foi deixado ali por décadas antes de ser removido. E conseguia ir e vir pela estação subterrânea sem ser visto pelo público. Infelizmente, o vagão agora só transporta partes de materiais de construção. Nada tão sofisticado quanto transportar um presidente. O Sino da Liberdade é um dos trabalhos de reparo mais famosos da história. Na verdade, da falta de reparo. Ele foi testado, rachou e foi consertado quando foi recebido. E só piorou desde então. Após praticamente 90 anos de uso, uma rachadura estreita se formou nele nos anos de 1840. Quando a cidade de Filadélfia tentou consertar o objeto em 1846, os metalúrgicos só pioraram a rachadura. Muitas tentativas foram feitas para consertar a ruptura já existente, mas ela foi aumentando até não ter mais jeito. Depois de tudo isso, o sino precisou ser interditado para sempre. O que vemos hoje é apenas uma réplica. Ninguém que vive hoje ouviu o som verdadeiro e original dele. Por hoje é só. E galera, lembrem-se, junte-se a nós e fique no lado incrível da vida.